Olá! Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade a respeito do assunto, né, transporte através da membrana, que foi iniciado na última aula. Nós vimos de maneira introdutória os movimentos aí através da membrana, o transporte ativo, o transporte passivo. E hoje, como eu tinha comentado antes, nós vamos falar um pouquinho de lei de termodinâmica, para entender esse mecanismo do transporte através da membrana, né? Então, para entender definitivamente o mecanismo que estão envolvidos no transporte de substâncias através da membrana celular, é fundamental reconhecer que tais mecanismos estão sob influência de leis universais. Uma dessas leis universais que influenciam diretamente o transporte de substâncias é a segunda lei da termodinâmica, o LTD2, ou 2LTD. O segundo princípio da termodinâmica expressa, aqui de forma simplificada, que quando uma parte de um sistema fechado interage com outra parte, a energia tende a dividir-se por igual até que o sistema alcance o equilíbrio térmico. Assim pode assumir que a 2LTD afirma que as diferenças entre sistemas em contato tendem a igualar-se, e tais diferenças podem ser de pressão, densidade, concentração e particularmente diferenças de temperatura. Isso significa que um sistema alcançará uma temperatura uniforme, pressão uniforme ou concentração uniforme. É o exemplo aqui da difusão simples, né? Numa parte, num compartimento, em um lado da membrana, tem uma alta concentração dessas partículas aqui azuis. E do outro lado da membrana, uma baixa concentração. Qual é a tendência? As partículas migrarem do ambiente onde ela está mais concentrada para o ambiente onde ela está menos concentrada. Então, o movimento dos componentes de uma mistura, segundo, né, com a lei da termodinâmica, é denominado de difusão. Então, dessa forma, se há diferenças de concentração entre sistemas, haverá tendência de um componente movimentar-se por difusão, de onde a concentração é maior para onde a concentração é menor, de onde tem mais para onde tem menos, até que o sistema se equilibre. Então é o caso, por exemplo, do movimento das partículas de água através da membrana permeável, movimento chamado de osmose. Então, nesse ambiente aqui, nesse setor, nesse compartimento, onde há uma baixa concentração de açúcar e alta concentração de água, qual é a tendência? Partículas de água migrarem em direção onde elas estão menos concentradas, né? Onde há uma alta concentração de açúcar e uma baixa concentração de água, que acontece na situação 2. Né? Há uma tendência a igualar a concentração de água entre um lado e o outro. Quando uma substância se movimenta dessa forma, seguindo sua tendência natural, disse que o movimento ocorre a favor do gradiente, a favor da 2LTD. E nesse caso, não há gasto de energia. Se o sentido for o oposto, ou seja, de onde tem menos para onde tem mais, diz que o movimento ocorre contra o gradiente, contra a 2LTD. E para que esse movimento contra a 2LTD seja possível, é necessário que se gaste energia. Tais movimentos de fusão ocorrem em meios gasosos, líquidos e mesmo sólidos. E o que muda é apenas a velocidade com que os componentes se movimentam. Então, se vai se movimentar contra o gradiente, vai ter que gastar energia. Fisiologia é de especial interesse entender como ocorre a difusão de substâncias que atravessam a membrana plasmática, indo em direção ao interior da célula. E esses mecanismos são analisados a seguir. A difusão ou transporte de substâncias através da membrana pode ser dividida em dois tipos, simples e facilitado. A difusão simples ocorre sem gasto de energia, a favor do gradiente, que a gente já comentou. O soluto passa por exemplo, proteína de canal ou através da bicamada lipídica, se for lipossolúvel. Se passar por essa proteína de canal, é a difusão facilitada que nós comentamos. Seu movimento segue sempre a 2LTD, e ele passa de onde a sua quantidade é maior concentração, para onde a sua quantidade é menor concentração.
E várias moléculas podem passar por canais proteicos, desde que sejam moléculas pequenas o suficiente. Portanto, quanto maior o diâmetro de uma molécula, mais difícil será a sua passagem pela membrana. E esse processo de transporte não envolve gasto energético. Por isso, também pode ser denominado de transporte passivo. Então nós vemos aqui partículas num setor, num lado da membrana, em alta concentração, migrando, passando através desse canal de proteína. Movimento a favor do gradiente de concentração. De onde tem menos para onde tem mais. Quando tem a presença desses canais, é a difusão facilitada. Então, sem gasto de energia e a favor do gradiente. E esse tipo de difusão exige a interação entre uma proteína carreadora e o soluto a ser transportado. Tal proteína facilita a passagem do soluto, prendendo-se quimicamente a ele e assim transportando pela membrana. E seu movimento segue sempre a segunda lei, a 2-LTD. E ele passa de onde a sua quantidade é maior para a concentração para onde a sua quantidade é menor. Menor concentração. Na difusão facilitada, o transporte do soluto ocorre em uma velocidade maior que na difusão simples. Esse processo de transporte não envolve gasto energético, por isso também pode ser denominado de transporte passivo. E o ativo? Gasto de energia. Quando uma substância é transportada em uma direção oposta à sua tendência natural, ou seja, contra o gradiente e contra a 2-LTD, tal processo é denominado transporte ativo. A denominação ativo vem do fato de ser necessário gasto de energia para levar uma substância de um lado ao outro da membrana contra a sua tendência natural. É o que acontece aqui. Quando partículas estão num setor, num ambiente, num lado da membrana, em menor concentração, e migram contra o gradiente de concentração, para um setor, para um ambiente, para um compartimento onde elas estão em maior concentração. Então, é um movimento contra a lei. Então, para isso, tem que se gastar energia para fazer esse transporte, contra o gradiente químico. E aí, no caso, que energia é essa? De onde é que vem? ATP. O transporte ativo é utilizado em primário e secundário, de acordo com a fonte de energia utilizada para realizar o transporte. O que é o primário ativo? É com gasto de energia e contra o gradiente. O soluto é transportado contra o gradiente com o auxílio de uma proteína carreadora com, por exemplo, a função de ATPase, de uma bomba. E seu movimento é sempre contrário à segunda lei da termodinâmica. E ela passa de onde a sua quantidade é menor, menor concentração, para onde a sua quantidade é maior, maior concentração. A energia utilizada no processo é derivada diretamente da quebra do ATP, que vai disponibilizar energia. A trifosfato de adenosina, ou de algum outro composto de fosfato de alta energia. Então aqui, mostrando o transporte passivo na situação 1, a difusão, a favor do gradiente de concentração. A difusão 2, a favor do gradiente, mas com a presença de um canal, de uma proteína carreadora, que facilita a passagem da substância, soluto. E o terceiro, o transporte ativo, contra o gradiente de concentração, envolvendo a presença aqui da energia, da quebra de ATP, para liberar energia e ocorrer esse movimento contra o gradiente. O transporte ativo secundário é com gasto de energia e contra o gradiente. O soluto é transportado contra o gradiente com o auxílio da proteína carreadora. A energia utilizada no processo é derivada da energia que foi armazenada, energia potencial, sob a forma de diferença de concentração criada por transporte ativo primário. E aí tem dois tipos básicos de transporte ativo secundário: o cotransporte ou simporte, ou contransporte ou antiporte. Observação: quando o soluto qualquer sofre transporte ativo primário através da membrana, suas concentrações ficarão muito diferentes em ambos os lados. Um lado ficará hipertônico em relação ao outro, e isso fornece energia ao sistema no sentido de que a tendência desse soluto
será de difundir-se a favor do seu gradiente de concentração. Nos processos de transporte ativo secundário, é essa tendência à difusão que fornece energia para o transporte contra o gradiente de concentração. Aqui é a situação de uniporte, né? O transporta uma substância em uma direção, né? No caso, de fora para a célula para dentro, de fora da célula para dentro. Aqui o simporte transporta as duas diferentes substâncias na mesma direção, no caso aqui de fora para dentro. Por exemplo, íons, né? São íons que são transportados. E o antiporte é que transporta duas diferentes substâncias em direções opostas. Uma de fora para dentro e outra de dentro para fora. Aqui é o lado de fora da célula, né? Então, no caso aqui é um movimento de transporte ativo, que tem a presença da bomba de sódio e potássio, né? O sódio representado aqui por essas esferas em azul, né? Então, 3 partículas de sódio e uma de ATP conectam-se à proteína da bomba. Então, aqui 1, 2, 3. No segundo momento, ocorre a hidrólise do ATP, que vai provocar a liberação da energia, uma mudança na forma aqui da bomba, né? E aí, com isso, ela prende essas 3 partículas de sódio, né? E muda seu formato. No próximo momento, a mudança de formato libera sódio para fora da célula e permite o íon potássio, né, se conectar a essa bomba. O potássio que estava do lado de fora. O PI ficou preso lá na bomba, só que do lado de dentro. Na etapa seguinte, né, olha aqui o potássio já dentro da bomba. Aqui, né. A liberação de PI retorna a bomba ao seu formato original, liberando potássio ao interior da célula e, de novo, expondo-se aos sítios de ligação de sódio. E o ciclo se repete. O potássio, 2 partículas de potássio foram jogadas para dentro da célula e o PI liberado. Então foram 3 partículas de potássio, de sódio, para o lado de fora da célula e 2 partículas de potássio para o lado de dentro. E essa é a proporção. Então, no transporte ativo primário, o principal e mais importante exemplo de transporte ativo primário é o transporte simultâneo de íons sódio e potássio, contra o gradiente de concentração, contra a segunda lei da termodinâmica. E esse tipo de transporte é realizado por uma proteína de membrana específica, denominada bomba de sódio-potássio ou sódio-potássio, ATPase. Iniciaremos pelas características dessa proteína, dessa bomba, né? Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, né? O que acontece? O líquido, tem um vídeo sobre líquido e leque aqui, das células animais, já foi falado isso em aula, contém concentração de potássio maior do que o leque. Entretanto, o leque contém concentração de sódio maior do que o líquido. E essas diferenças de concentração são estabelecidas através do transporte ativo desses 2 íons realizado pela mesma proteína, pela mesma bomba de sódio e potássio. Essa proteína usa energia que quebra o ATP para transformar ativamente 3 íons sódio para fora e 2 íons potássio para dentro da célula. Ela está presente em todas as células do organismo e contribui para algumas funções vitais que serão discutidas posteriormente. A bomba de sódio e potássio é um complexo formado por 2 proteínas globulares distintas. Uma menor, que é a subunidade A, e outra maior, que é a subunidade B. A subunidade A ancora o complexo da bomba, a bicamada lipídica, a subunidade beta, perdão, falei B, mas é beta, é alfa e beta, tem 3 características específicas. A primeira, tem 3 sítios para fixação do sódio. A segunda, tem 2 sítios para fixação de potássio. E a terceira, as porções dessa proteína que ficam próximas aos sítios de fixação têm função de ATPase, é a enzima com capacidade de quebrar ATP. Aqui a estrutura, né? A beta, a alfa e a iama. E aqui o meio extracelular e o citosol, o meio extracelular.
né? Então, onde é que acontece, né, a ligação com o ATP? Na porção alfa que está no citosol. E aqui mostrando as 3 partículas de sódio que são bombeadas para fora e as 2 de potássio que são jogadas para dentro da célula. Então, o funcionamento. Primeiro momento, o sódio presente no interior da célula, ao ligar-se aos sítios de ligação presentes na bomba, ativam a atividade ATPase da mesma. Isso provoca a quebra da ATP com a liberação de um grupamento fosfato que se ligará à própria bomba, processo chamado de fosforilação. Na segunda etapa, a fosforilação causa alteração estrutural da proteína. Na terceira, acaba por liberar 3 íons sódio do lado de fora da célula. Na quarta, aproveitando a alteração da estrutura da proteína e, consequentemente, exposição do sítio para o potássio, os íons potássio ligam-se ao sítio da bomba. No quinto, tal ligação causa desprendimento do grupamento fosfato, a desfosforilação e nova alteração estrutural da proteína. No sexto, com a nova alteração, os íons potássio ligados ao sítio da bomba são arrastados para dentro da célula. No sétimo, ocorre então a liberação dos íons potássio e a bomba volta para o seu estado inicial. E tal sequência de acontecimento é denominada de ciclo de bombeamento de sódio e potássio e ocorrerá continuamente desde que haja íons a serem transportados de energia ATP disponível. Sem energia, ela não funciona. Então esse é o ciclo, né, com essas etapas que foram lidas aqui, foram mencionadas, tá? Tem a ligação do sódio, a fosforilação da proteína, mudança estrutural, a liberação do sódio fora da célula, a ligação do potássio, a desfosforilação e mudança estrutural da proteína, a ligação do potássio, a liberação do potássio no líquido. Então depois você pausa o vídeo e veja aqui esse esquema didático aqui que mostra a modificação, a alteração da estrutura da bomba, né, para entender um pouquinho melhor. Como os íons transportados pela bomba são eletricamente carregados, ambos são cátions, o transporte contínuo e ininterrupto de 3 íons sódio para fora da célula e 3 cargas positivas para fora e 2 potássio para dentro, íons potássio, 2 cargas positivas para dentro, acaba por gerar um déficit de cargas positivas na face interna da membrana. Assim, quando comparamos a face interna e a face externa da membrana, notamos excesso de cargas positivas na face externa e falta de cargas positivas na face interna, o que deixa a membrana num estado polarizado, ou seja, a face externa positiva e a interna negativa, menos positiva. E essa característica da bomba de tornar a membrana polarizada é chamada de função eletrogênica, pois gera uma diferença de potencial elétrico entre as duas faces da membrana. Então, com isso, a gente finaliza essa videoaula, que foi, o propósito era finalizar aspectos aqui, conteúdos relativos ao transporte da membrana. Isso ajuda a gente a entender a fisiologia da membrana plasmática. Né? E até a próxima aula. Até a próxima. Obrigado. Tchau.